rapazes, vamos lutar, que este jogo é para ganhar. Bom dia, Luís António. Bom dia. Académica veio de uma série de 3 jogos consecutivos, não é? Consecutivos, desde que o conta da equipe. A pergunta que faço é, antes de falar do jogo, é se esperava ter um início tão. Obviamente, quando um treinador entra na equipa, quer ter um maior sucesso possível, mas esperava uma entrada tão boa e ter 9 pontos ao final de 3 jogos. Faz parte sempre de nós acreditarmos que é possível fazer as coisas. E a minha visão nunca foi a longo prazo, foi sempre jogo a jogo. Não é um lugar comum, mas acho que às vezes esquecemos na sociedade o sentido de presença. Ou seja, se nós damos para este jogo, para este treino, para esta ação e ganharmos competências, as coisas podem acontecer naturalmente e continuar a acontecer. Essa é a nossa crença. Agora, como diz, sabemos que é difícil pelo momento que estávamos, mas sabíamos sempre que era possível pelos jogadores que tínhamos, por aquilo que está a ser feito à volta, pelas condições que estão a ser criadas e pela vontade que sentíamos e sentimos cada dia mais, melhor e mais fundamentada em lutar por ganhar jogos, por competir, por sermos muito capazes de vencer com qualidade e contundência, como foi no último fim de semana. Pelos jogadores que temos, pela forma como trabalham e pela forma como os capitães ajudam todo nesse processo. Aliado a isso, que é determinante, uma direção que dá estabilidade, tranquilidade e condições de trabalho. A partir daí estamos sempre muito mais perto de vencer jogos. A equipa sente que já está verdadeiramente como o António quer, ou então é um processo. Estamos a falar de 4 semanas, mas fazemos fazer uma paragem também pelo menos. 4, 5 semanas, já está como quer ou ainda há aqui trabalho? Não, há muito trabalho para fazer, sentimos isso. Mas sentimos porque os jogadores acrescentam aspectos, acrescentam dinâmicas, acrescentam qualidade ao modelo e nós, com a capacidade que temos e o conhecimento que vamos tendo, procuramos servir cada vez mais e melhor os jogadores que temos para lhes dar mais possibilidades de ter sucesso. Já falámos sobre isso, do modelo não cristalizar, falamos de uma ideia inicial, foi o Ricardo que me perguntou até sobre como gostaríamos de jogar, mas percebemos que isso é uma ideia inicial e como todo o plano serve para ser alterado, ou seja, serve para a partir do momento em que começamos a pôr a caminho, começamos a conhecer os jogadores e estes jogadores acrescentam muito àquilo que é o conhecimento do jogo e a capacidade de jogar, ir melhorando, ir desenvolvendo e ir ajustando àquilo que lhes serve mais e melhor para termos melhores rendimentos esportivos e, consequentemente, vitórias. Até que ponto, em termos psicológicos, ter entrado no top 4 foi o objetivo assumido pela direção do INSEP, sempre no ano passado. Até que ponto isso, em termos psicológicos, é importante? É que você fica mais solta, mais motivada, mais confiante? Nós sentimos sempre, desde o início, Ricardo, uma equipa motivada. O que acontece em momentos de insucesso, estivemos nesta conversa os dois há pouco tempo, de algumas vivências que tive noutras equipas, que é, às vezes em momentos de insucesso, naturalmente o jogador está desconfiado, mas nunca sentimos isso. Está desacreditado, mas nunca sentimos isso. O que sentimos desde o primeiro momento foi realmente um conjunto de jogadores capitaneados por pessoas que exemplificam todos os dias como deve ser feito, com uma grande vontade e determinação em sair do momento em que estavam na altura. Neste momento, o momento criado, o que eu sinto é um conjunto de pessoas altamente focadas em perpetuar este momento. Consciência defensiva, organização ofensiva, chegada na baliza, golos marcados, menos golos sofridos, mais ações na baliza adversária. E quando nós temos este conjunto de pessoas que nos ajudam a termos sucesso, óbvio que percebemos o que diz e é realmente lógico e fundamental. Há pouco tempo, se calhar, não era algo que se via com naturalidade, chegámos a estes 4 primeiros lugares. O que eu sinto é uma grande vontade e determinação em agarrar este momento criado e continuar com vitórias e continuar a produzir um jogo que serve os jogadores e que vai de encontro às nossas ambições e motivações. Acima de tudo, uma equipa consistente, com sentido de presente, perceber que estamos nos 4 primeiros lugares, não estamos no playoff de subida, como falamos no final do jogo, temos um novo trabalho pela frente, mas que os jogadores querem muito realizá-lo e querem muito ajudar a termos todo sucesso. E isso para os adeptos e para os sócios e simpatizantes deve ser realmente um motivo de maior orgulho quando percebem que os jogadores, fundamentalmente eles, serão sempre o segredo de todo o sucesso que se possa ter, estão muito preparados e concentrados no momento para trabalhar, para correr mais, para lutar mais e, óbvio, para jogar para vencer. Bem, o jogo, todos difíceis, mas é mais o jogo, Guilherme, que até não claro, mas estava no momento excepcional. É difícil estar naquele estádio. Como é que ver esse jogo? É exatamente isso, Ricardo. Um estádio
com características diferentes do que temos vindo a jogar, um estádio curto, com um campo mais pequeno, em que a bola chega muito rápido às áreas, em que é preciso ser muito agressivo e valente nas segundas bolas e temos de ter a capacidade de rapidamente tirar a bola de pressão para chegar à baliza adversária. Uma equipa que joga muito bem este jogo, que tem capacidade de variar o seu posicionamento defensivo, recorrendo até ao sistema, pode pressionar em 4-4-2, pode pressionar em 4-5-1, pode pressionar em 5-4-1, ou seja, tem esta plasticidade. Uma equipa que disse muito bem que vem de um bom momento e quer também ela chegar aos 4 primeiros lugares, e uma equipa que faz da qualidade do jogador individual, mas também da agressividade do conhecimento do seu campo, uma mais-valia. Dito isto, avizinha-se uma batalha, porque temos duas equipas com o mesmo objetivo, seguramente. Falou aí da questão das segundas bolas, em termos estratégicos, isso está fundamental. Essa sede de ganhar os duelos, porque um jogo se vai ter muitos duelos físicos, é fundamental até com isso. Mais do que jogar bem, ser uma equipa agressiva, é isso. Nós dizemos muitas vezes isso porque também é o que sentimos dos jogadores. Eu digo sempre, aliás, em off, que é: se jogarem mal, a culpa é minha, vocês não se preocupem. Agora, competir mal é que eu não aceito. Nós temos que jogar para ganhar. Então, como diz o Ricardo Guimarães, se nós somos agressivos nos duelos, somos intensos, concentrados, porque o duelo sobra rápido a bola, é uma bola que fica, é uma bola que entra nas costas, é uma bola que isola um jogador e nós temos de estar preparados, ou não isola se nós estivermos devidamente posicionados. E neste campo isto vai acontecer muitas vezes. Temos de ser inteligentes e altamente focados para que aconteça no nosso sentido, na nossa direção e não no adversário, sabendo que eles estão mais habituados a essas questões de duelos que jogam em casa, porque há realmente esse conhecimento espacial e da realidade, e por ser uma equipa que consegue condicionar muito o jogo, mas também tem qualidade para jogar o adversário. Mas fundamentalmente ganhar o duelo e que as cabas adversárias são determinantes para termos sucesso neste jogo, obviamente. Em relação aos jogadores, o Lucas Henrique tem estado lesionado, portanto não será para já. Será a baixa principal, digamos assim, nesta altura de ausências. Vamos ver se ele recupera. Tem avaliação, vamos ver se ele recupera. Em relação ao jogo ainda, em relação a duas questões, à parte do jogo. No último jogo reparei que o Leandro Silva foi capitão de equipa. No início da época havia 4 capitães seguidos, um deles estava no campo, o guarda-redes. O Leandro neste momento faz parte do capitães ou foi dada às circunstâncias também, das opções que tomou e dos jogadores que Quando chegamos haviam 6 capitães. 6. Então o Leandro já fazia parte do lote de capitães. Poderia ser a braçadeira entregue a outro jogador, como é o caso do António, que estava em campo. Prefiro potencialmente sempre o jogador de meio campo, até pela questão de intervenção junto do árbitro, mas já que fala nos capitães, é de realçar e enaltecer a postura em várias dimensões destes homens que temos cá. O serem um exemplo, o Leandro foi o homem do jogo que estava condicionado, fortemente condicionado, mas foi um exemplo para todos daquilo que nós precisávamos. Mas se fosse o Obi, se fosse o Vítor, se fosse o António, se fosse o Vasco ou o Chico, sabemos que a resposta seria exatamente a mesma. Os nossos capitães, e para nós um capitão não é usar a braçadeira, é um conjunto de comportamentos, atitudes que se expressam na hora H, como foi o caso. Era necessário, ele fez um esforço tremendo para estar disponível, capitaneou e muito bem. Se fosse outro também sei que o faria e sei que ele aplaudia, que é outro aspecto que temos que realçar na nossa equipa, que é, seja quem for que usa a braçadeira, todos os outros estão a ajudar, todos os outros estão a validar o que ele faz e a ser um exemplo cada um deles daquilo que deve ser feito para os restantes colegas de equipa. Última pergunta. A Académica fez com estes 5 golos chegou aos 18 golos do campeonato, é o melhor ataque da Liga 3 toda, mas tem a curiosidade de 10 jogadores diferentes terem marcado, não um goleador. Como é que olha para isso? É resultado coletivo. É certo que do seu lado são 8 golos que a equipa marcou consigo, portanto dos 18, 8 são consigo. Como é que olha para este registro, este dado, eu diria que é interessante? É um dado interessante, muito interessante, até por aquilo que falámos no início, criar uma equipa que criasse o maior número de oportunidades. E as oportunidades podem aparecer de muitas formas. Se percebemos que, por exemplo, no último jogo tivemos 5 golos de segunda bola de bola parada, revela obviamente que os centrais, os dois fizeram gol, por exemplo, e não só daqui, mas fundamentalmente revela uma grande capacidade e vontade de vencer jogos. Uma das coisas que nós dizemos no nosso treino é, uma das regras que utilizamos muito é jogar para a frente. E essa regra expressa a determinação em chegar à baliza adversária e ganhar jogos. Se for o central, se for o avançado, se for um extremo, um lateral ou um médio, conta na mesma. Também espelha aqui um sentido de equipa, um sentido de todo.
porque realçar, por exemplo, o Achabi que teve um jogo inteiro a correr e o colega entrou e deu a bola para bater o penalti, um sentido de pertença. Isso é de realçar e não gosto de individualizar, mas essa questão temos que individualizar, porque às vezes também temos a capacidade de dizer coisas menos positivas que acontecem naturalmente no jogo, mas quando acontecem coisas muito positivas e todos fazem parte das opções, também para finalizar, é algo, como disse muito bem Ricardo, importante, que devemos valorizar e ficar felizes e continuar neste caminho, também não há outro caminho a seguir.